Então, mais um dia de Entre Vidas e Sentidos, uma conversa maravilhosa hoje com uma pessoa especialíssima para nós, né, mas para Muito mim especial. demais, demais, e para mim é demais. Eu amo demais esse cara, muito, muito. Desde o do primeiro dia que encontrei ele pessoalmente, por toda a força que ele é, por todo o amor que ele é, porque ele é assim, grandão. Mas é uma pureza, uma delicadeza, não tem como não amar. Então, muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo, meu queridão. Assim, estou muito feliz também de estar aqui fazendo esse trabalho hoje com você, esse podcast. O Elis, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, acho que é por isso que você ama tanto ele também. Ah, eu A gente sabia, descobriu é. um tempinho atrás, né, Conde? Seja muito bem-vindo, meu querido. Isso é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, meninas. É uma honra estar presente aqui nesse dia de hoje com duas pessoas queridas, né? A Elisa eu tive e tenho a honra de conhecer pessoalmente. A gente foi linda a história, né? Do encontro e até hoje, então é bem especial. Maíra também, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente tem uma ligação, né? A gente já se Sim. conhece de vidas, então é uma honra para mim estar presente aqui nesse trabalho. E como ela falou, né? Fazendo aniversário no mesmo dia. Temos uma Então, é um história de prazer. alma, com certeza, né, Conde? Com Isso. certeza. Muito especial. Então, muito obrigado, gratidão pelo convite. Então, vamos espalhar um poucos de códigos de luz para quem para quem for assistir isso aí, né? Esse bate-papo. Isso, essa é a ideia. Então, a gente queria que tu contasse um pouquinho quem é o Conde, né? Como que essa nos falasse primeiro do teu trabalho, o que que tu está fazendo hoje como trabalho, até para atualizar o pessoal aqui, além, né? Todo mundo te conhece pela fraternidade, Filhos de Miguel, pelos rituais de ayahuasca, mas também o que mais, né? Que se é que isso já é tanto, né? Mas eu sei que tem mais coisa aí, mais trabalho aí, mais eu quero depois saber detalhes daquele trabalho que eu acho magnífico, que é a Forja lá, que é o trabalho do Ah, eu masculino, que eu acho um também. trabalho, eu só Uhum. sinto no campo e sei que é um trabalho maravilhoso. E saber quem é o Conde, né? Como que tudo isso começou na tua vida? Conte sua Como história e nos que tu não, não. fazia antes? Que dia deu o estalo, né? Isso, né, Aham. Má? É, conte sua história, não nos esconda nada. É, então, eu ainda estou me conhecendo, né? Cada dia que passa, vou me conhecendo um pouquinho mais. É. E o Conde, na real, surgiu mesmo depois do meu despertar, né? Meu nome normal é Marcondes Oliveira. Poucas pessoas na minha vida me chamavam de Conde. Acho que duas pessoas assim que eu me lembro me chamavam de Conde. E quando veio esse despertar, as pessoas automaticamente começaram a me chamar de Conde, e aí foi, né? Então, o Conde, ele é um jovem rapaz, jovem homem, e não nunca teve uma religião, né? Sempre acreditou. A religião que eu sempre acreditei foi o amor, né? Então, desde pequeno eu falava que minha religião era o amor. Então, eu não me prendi a nada. Respeitava todas, mas tinha aquelas crenças limitantes com algumas, né? Por não conhecer. Hoje eu conheço, então essas crenças já não fazem mais parte. Então, o meu despertar, assim, o Conde surgiu em 2019. Fim de 2019, depois que eu perdi um irmão, Pandemia. né? Ah, não. Foi no início da pandemia. Eu perdi meu irmão É. em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 eu ouvi falar da Sagrada Medicina Ayahuasca, né? Até foi por conta disso, eu estava fazendo uma trilha, precisava respirar, né? Porque tinha um mês que tinha perdido ele. Perdido, né? A minha cabeça de antes era perdido. Uhum, Sim, sim. sim. Mas a gente perdeu. Perdido
desta É, carne aqui, de é, estar junto, né? É uma é. perda para Ele foi nós, né? viajar, ele foi fazer, atravessou um portal e hoje está muito bem, graças a Deus. Uhum, Mas para mim estava sendo muito difícil. Aí, nessa trilha, eu conheci uma menina e ela me falou da Sagrada Medicina Ayahuasca. Então me fez o convite, nem sabendo o que era, já aceitei, porque só o nome já me chamou, foi muito forte. E um mês depois eu fui conhecer a medicina sozinho, a medicina ayahuasca. Foi quando eu comecei a me encontrar espiritualmente, onde o conde começou a surgir, né? A figura do conde, onde eu aprendi sobre a vida, muito sobre a vida, né? Sobre que não existe a partir da morte, né? E na minha quarta consagração, eu tive contato com meu irmão. 4 meses depois dele falecer, eu tive um contato com ele, com a Sagrada Medicina, eu acho, num ritual da Sagrada Medicina. Então, eu descobri que não existe a morte, né? Sim, o corpo pode não estar mais presente, mas a, a essência, né, a energia, o amor é eterno. Então, através daquilo, eu comecei a me encontrar, né? Eu vi que existia muita coisa além do que eu acreditava até aquele momento. Então, eu comecei a me buscar, né? A olhar mais para dentro de mim. Como eu falei, eu não vim de religião e não tinha ninguém para me instruir, não tinha um mestre, não tinha um guru, não tinha nada. Era eu com eu mesmo, eu com o meu coração. Então, eu me encontrei consagrando essa medicina ayahuasca, uhum, né? Então eu fui todo mês eu consagrava. Um ano após eu consagrar pela primeira vez, eu tive um despertar, né? Onde eu me via conduzindo um grupo de pessoas e Arcanjo Miguel se apresenta para mim e traz essa missão. Então eu dei início aos trabalhos com a Sagrada Medicina. Então eu descobri que o Conde tinha um propósito maior do que ele imaginava. Até então, antes de saber esse propósito, eu era um dublê de ação, né? Eu fazia aquelas uhum. loucuras nas novelas, nos filmes, era alpinista também, jogava a corda a 100 metros de altura, me pendurava e fazia reparos em prédios. Minha vida era bem cheia de Uau! Bem cheia de Nossa! aventuras. bem cheia de aventura. E o bobo que achava que meu sonho era ser o melhor dublê de ação do Brasil, né? E quando eu descobri esse lado espiritual, eu vi que aquilo ali já não tinha mais sentido, né? Aquela profissão que era para mim era um sonho, eu vi que não era um sonho, que não tinha mais sentido para mim. Não tinha mais aquele tesão, né? Eu falei, Uhum, "Ixi, o que que houve?" E aí, quando eu aceitei a minha missão para trabalhar, para vir servir ao planeta, eu deixei de lado. Eu falei assim, não é mais para mim. Então, eu larguei tudo que eu acreditava que era verdade, que era meu sonho, e hoje estou vivendo o meu sonho. E qual é esse meu sonho? É servir o planeta, servir a humanidade, né? E com o passar dos anos eu fui me encontrando, eu abri a Fraternidade Filho de Miguel e hoje estou dentro da fraternidade com os irmãos aí trabalhando e ajudando muitas pessoas no despertar da consciência. Então, um trabalho lindo. E gente, Trabalho que magnífico, história, hein? Que trabalho realmente. maravilhoso, né? Quando eu for para o Brasil, é um dos lugares que eu estarei com certeza, é aí na fraternidade com vocês, será uma né? honra receber. E esse trabalho da medicina, né? Ela é um trabalho de nos colocar em conexão com a nossa verdade mais interna, né? Uhum, E talvez por isso mesmo, né, onde eu quero te ouvir sobre isso, às vezes ela é Uhum. tão polêmica, né? Porque as pessoas buscam o que uma certa, ai, sei lá, revelação maravilhosa que a medicina traga coisas lindas, mas ela pode trazer respostas, né? Na verdade, né? mas respostas pré-determinadas, aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer Uhum, ver.
E eu já contei algumas vezes, né? A primeira vez que eu fui, por isso que ele falou que foi engraçado o nosso encontro, porque nessa primeira eu conheci ele numa consagração, assim, pessoalmente, né? Eu já conhecia online nos trabalhos, mas oficialmente foi numa consagração. E eu realmente fui nessa busca cheia de holografias, esperando assim, né? Mãe Maria, Sananda materializados ali, me mostrando coisas lindas. Só que não foi o que aconteceu. E Comigo eu também fiquei não. muito incomodada, fiquei braba o tempo todo, porque eu vi o pior que havia ali, que precisava ser visto, precisava ser puxado para fora, que eu estava em negação daquilo. E foi bem intenso, assim, foi bem forte. E às vezes eu percebo, para mim foi um divisor de águas, foi importantíssimo. E às vezes eu percebo que isso as pessoas se incomodam, né? Porque elas não querem olhar para essas verdades mais duras em si mesmo. E daí acusam a medicina como, como Exatamente. uma coisa que, não, que é falsa, que não é o que pregam, mas ela só É, às vezes não é a expectativa, né? é isso que eu ia falar. Essas pessoas que falam da medicina, falam mal, é porque realmente não conhecem a medicina. E Uhum. eu vejo terapeutas aí com baita experiência falando, mas eu acho que não conhece. Hoje eu posso dizer que eu posso falar da medicina com propriedade, porque a medicina transformou a minha vida. Hoje a medicina Uhum. corre em minhas veias, ela pulsa no meu coração, né? E essas pessoas que falam mal, é como você falou, consagraram uma vez e não acessaram o paraíso que queriam acessar, né? Uhum. E aí não tiveram força para encarar as próprias sombras, então acabam falando mal da medicina. E a medicina, ela não é para você acessar extraterrestre, para você ver coisas. Primeiramente, a medicina ela é muito sagrada, ela é um espírito vivo e ela só dá aquilo que você precisa, né? Exato. Então, ela não vai dar aquilo que você está buscando naquele momento. E ela também não vai curar ninguém, ela não vai expandir ninguém, ela só é um portal para que as pessoas consigam acessar esses lugares de cura, acessar esses lugares de conexão. Mas existe dois tipos de pessoas que para consagrar a medicina, né? Tem as pessoas que já estão no caminho, sim, que já estão abertas para a nova terra que está chegando, né? Então, ela trabalha na expansão da consciência dessas pessoas. Então, essas pessoas têm um acesso maior. E tem aquelas pessoas que são cruas, são presas ainda em religiões, Uhum. não entendem quase nada do que está acontecendo. Então, o processo dessas pessoas são diferentes. Elas vão curar traumas ainda do passado, traumas ainda é, dessa vida. Então, as pessoas que falam mal da medicina realmente não conhecem a medicina. A medicina, eu acho que ela é transformadora. Ela faz com que as pessoas se enxerguem melhor. E hoje eu posso falar porque Uhum. a minha vida mudou, pai Márcio. A medicina me faz ser uma pessoa melhor. Embora eu já era uma pessoa boa, a medicina me trouxe ainda mais para dentro de mim. A medicina me deixou o cara mais humilde. Eu não consigo olhar para o outro com um olhar de, eu sou isso. Não, eu olho com um olhar de, eu sou irmão, somos iguais. Cada Uhum. um tem a sua direção, seu caminho, né? Mas isso não faz ninguém maior ou menor. Melhor é o maior. E Exato. a medicina me ensina isso, e é isso que a gente tenta passar nos nossos trabalhos, né? Que não existe, e me ensinou também que eu não sou vítima de nada, tudo foi escolhas minhas. Eu trilhei todo um caminho, vou fazer 40 anos daqui a pouco, foi 40 anos de escolhas, eu que escolhi a cada passo que Uhum. ia dar, né? E isso me levou onde eu estou hoje, né? Então, então pessoas que falam mal da medicina não entendem. Pode ter Uhum. 20 anos consagrando. Existem pessoas que têm 15 a 20 anos com a medicina e não conhecem a medicina, porque continuam as mesmas pessoas, continuam as mesmas manias, as mesmas, fazem as mesmas coisas. Então, alguma coisa tem de errado. É com a medicina ou com a pessoa, ou com os dois. Uhum.
mas não com a medicina em si, porque a medicina é sagrada, é no lugar onde vai consagrar essa medicina. Porque se você, vamos lá, consagrar no mínimo assim, quatro vezes a medicina e continuar a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Você não É. está É, conseguindo se estudar. Porque a não tá. medicina, ela te Tem alguma mostra, resistência, né, aí, realmente. ela vai debaixo do tapete e te mostra tudo. Você não consegue esconder nada. Porque é Uhum, espiritual, né? É uma coisa viva. uhum. E, infelizmente, as pessoas. Isso que você. Eu lembro que quando a primeira vez que eu também, né, tomei a ayahuasca, enfim, eu resgatei tantos fractais meus, assim, sabe? Não foi uma coisa fácil, foi uma coisa realmente ali de eu estou disposta a olhar para isso, aceitar essas partes dentro de mim, e foi aquela uma coisa, foi uma luta interna, foi um desafio ali para mim. E quando realmente eu comecei a entender aquilo e aceitar, uau, aí sim se abriu inclusive, eu tive contato aí com o meu pai, que também tinha falecido fazia pouco tempo. Então, foi um presente, assim, também da ayahuasca para mim. Eu E achei é. muito. Desculpa, Mar, achei Não, que ia pode acabar. falar. Não, pode falar. Achei muito interessante que tu falou como ela pode ser um caminho de transformação Isso que eu ia falar. para quem aceita. Mas ela não é uma fuga, né? Não é Uhum. mais um elemento de anestesiar da vida, como tantas outras coisas são usadas. Essa é a grande deturpação, eu acho, É, desse tempo, né? é Eu acho zero. que é exatamente isso. É uma deturpação. Ah, tá. Então eu vou agora parar de, sei lá, ó, tá com tal vício e agora eu vou para ayahuasca, que é uma coisa mais Como tudo, né? natural. É como Até tudo. vivências, tem, né? Tem gente, Olha a gente só, se vicia em vivências, em estar conectado, Exatamente. para mas não o que pode, acessar o real em nós, né? o que pode Uhum. acontecer, né? É bem importante explicar isso. Dependendo da Tá. casa que você está consagrando, Isso que eu ia. de uma egrégora, não vou falar egrégora porque egrégora é quando existe luz ali, né? Uhum. Quando existem pessoas que servem a medicina e não estão firmes no propósito, estão servindo por servir a medicina, pode Uhum. acontecer que o outro lado se fantasie de bem, então te dê Uhum. sensações boas, te dê, te, te iluda, né? Pode fazer você cair na ilusão do que você está acessando coisas boas, tá? Então aquilo ali, sim, pode virar, não é um vício, mas é um, eu não sei bem a palavra, mas achar que você está realmente, a medicina ela Bem, né? causa, Vai, te conforta. É como se fosse um conforto tipo assim, ilusório, vai, digamos Ilusório. traz assim. coisas boas, né? Sensações, visões, é tudo maravilha, gente. Tá Aham. Você errado. só vê coisas boas aí, né? Tá? Uhum. E aí, Jesus apresentou para mim, enfim, eu sou Jesus, eu sou isso, sou aquilo. E não Uhum. tem, é um lugar que não tem firmeza, porque a medicina, ela é uma mãe, ela é professora, mas ela Isso, não ela vai ensina. passar a mão na cabeça de ninguém, ela vai mostrar onde a gente precisa, qual o campo que a gente precisa trabalhar. Uhum. Sabe? Então é Sim. muito importante saber disso. A medicina ela é séria, mas tem lugares que podem ser Que não são ruins, conduzidos por né? pessoas talvez sérias, né? E que Sim, respeitem a medicina, né? e não existe cortar caminho com a medicina. Para consagrar a medicina tem que ter um coração forte, tem que querer se conhecer, né? Porque é um espelho. Quando você está em um lugar sério, está com um propósito sério, a medicina só vai Uhum. falar de você para você, só vai te mostrar processos da tua vida e o que você precisa vivenciar naquele momento, independente se é bom ou Exatamente. ruim, ela vai te mostrar. E aí que a gente vai começar a trabalhar o nosso ego, porque tem um ditado que fala, filho feio, né? A gente só quer ser o bonitinho, o lindo. E quando começa a mostrar, a gente não quer ver, né? A gente tem medo de ver, a gente não quer ver. E quando é sobre a gente mesmo, está mostrando aquilo ali, a gente não quer ver essa parte. Igual a Elis comentou lá no início. A gente só quer ver a nossa parte boa. Mas não existe um sem o outro, né? Não existe um lado só. A gente tem que acessar os dois e ter a sabedoria de lidar com esses dois lados. Saber que
esse mal não é tão mal assim, ele está ali por algum motivo, não é? Uhum. Sim, Então, é, é saber aonde consagrar a medicina, com pessoas que Uhum. realmente têm o propósito, e não é algo que vai que vai abrir, te carregar no colo, não, ela vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a porta, O mas que você você precisa saber e aprender, né? e aí você vai abrir a porta e entrar se você quiser, né? Ela não vai forçar nada. E Uhum. ela não vai curar, ela pode acontecer cura sim no corpo físico, em tudo, mas ela só é o canal, o portal para isso. Ela nos permite acessar partes nossas que consegue sim essa cura. É isso que eu ia falar. Eu acredito que ela cura no sentido, nesse sentido, quando você começa a acessar as partes que você precisa acessar suas e aprender com elas, aquilo vai te curando, né? Pois é. exatamente, porque é bem isso de quando ali que eu contei, né? Que eu não queria olhar, mas foi fundamental olhar, porque eu não Eu podia continuar também. naquele Uhum. processo ilusório de Sim. sou só luz, Uhum. né? Tá, eu sou luz, mas eu sou a luz contendo tudo isso, porque nós Uhum. somos tudo isso. Sim. Estamos aqui porque somos tudo isso. E quando a gente olha com verdade, a gente aceita, a gente acolhe tudo que Uhum. somos. A gente não fica nessa idealização de que há uma perfeição e se há uma perfeição, tudo aqui está errado. Então, não, eu sou tudo isso. A E é aí perfeição que a é gente ser ganha tudo isso. força, e é aí que a gente ganha força para seguir a vida, e é aí que a gente ganha a nossa força, é aí que a gente está no nosso lugar. Quando a gente olha para essas nossas sombras, essas nossas partes, e a gente integra elas, aceita elas como elas são, e aí sim a gente ganha força. Então, acho que a medicina ela faz isso. Eu acredito que ela faz a gente ir nesse lugar que muitas vezes não é um lugar fácil, pelo menos para mim não foi, mas quando eu entendi, quando eu assumi que aquilo fazia parte de mim, eu ganhei muita força com isso. E é isso que me É, curou, sabe? Eu acho nesse E tem sentido. muita gente que se perde nisso, porque começa a acessar, então perde todo um processo, porque não abre mão, não quer ver aquilo, então acaba perdendo um processo lindo, porque quando você Uhum. aceita, a medicina começa a trabalhar em você. Então Isso. você passa daquele processo e começa a vivenciar outros processos. E quando você não aceita, é o ego fazendo com que você não aceite Exatamente. e a famosa peia, né? Que é o passar mal, né? É o passar mal porque Uhum. você não está querendo se enxergar, não quer admitir que é você. Então você Uhum. olha para o outro, vê um rostinho feio no outro e acha que o outro está com, né, com coisa ruim. É, vai se Não, sabotando, é, né? Você vai se sabotando. O ego vai te sabotando, né? Para você ficar mal, ah, não, isso não é para mim, ah, não, não gostei, né? E aí você próprio se sabota. a medicina ela é incrível e dá assunto, dá pano para manga aqui, Nossa, né? muito. nossa, Tá, mas então assim, hoje, quem é o Conde? Tu consegue, embora nós sejamos indefiníveis por poucas palavras, né? Porque somos tão múltiplos e tão incríveis. Mas que tu diria que é o Conde hoje, né? Que mudanças nesse processo todo que te tornaram inteiro? o Conde hoje é uma alma que sabe que está ali no corpo, que sabe o que veio fazer aqui, que sabe qual é a missão. E é uma alma que veio usar esse corpo para levar uma mensagem para todos os outros irmãos que cruzaram o caminho dele. Hoje eu me reconheço como um missionário. Eu estou em missão nesse planeta. Hoje a minha vida é missão espiritual. Não me vejo fazendo outra coisa. Hoje o Conde quer ver todos os irmãos livres. Muito se fala, né, que já foi escolhido quem vai, quem fica, mas para o Conde, se ele puder puxar mais um para o barco, ele vai fazer. Ele não abre mão, ele
não consegue se enxergar num caminho espiritual vendo pessoas ficando para trás. E eu Uhum. falo isso de coração. Se a gente pode levar mais um, mais dois, não existe pessoas pequenas, não existe pessoas que não são importantes, porque Uhum. todos Todos são. são. E Sananda, ele veio trazer isso. Embora, assim, a gente sabe, né, que a escolha é de cada um, né? A gente precisa respeitar a escolha, o livre-arbítrio de qualquer pessoa. Mas o Conde acredita que todos merecem uma outra chance, que o mais mal que possa existir o ser humano tem algo bom ali ainda dentro dele, né? E é Sim, difícil ouvir isso sempre porque tem. tem um cara que mata, tem um cara que rouba, tem um cara que faz, tem um cara, mas existe algo além dele ali, dessa Uhum. maldade que, né? E a nossa missão é mostrar que é possível, é estender a mão para todos. O Conde aqui, ele não vê a pessoa, não escolhe pessoas para ajudar, não escolhe pessoas para enviar uma energia. Ele só envia, porque ele se reconhece nesse plano aqui como uma parte do divino. Hoje eu me reconheço e sem medo de falar. Hoje eu represento a espiritualidade de luz aqui na Terra. Sem Uhum. medo, eu não vou citar nomes, mas eu represento o amor aqui nesse planeta. Então, a minha missão é espalhar o amor por onde eu passar, para qualquer pessoa que cruzar o meu caminho. Então, hoje, eu sou um portador da luz. Não consigo me definir como uma outra coisa, embora eu tenha muitos trabalhos. A minha missão é levar esse amor. E eu fui me reconhecendo assim aos poucos. E eu Uhum. chorava quando eu acessava esse lado de querer só levar o amor, de ver a tristeza em pessoas que não conseguiam enxergar esse lado. Porque existe esse lado. Não existe só medo, só dor, só tristeza. Uhum. Existe o amor. E que a gente possa levar esse amor para todos. Porque essas pessoas são as mais que precisam dessa energia, desse amor, né? Se a gente for amar quem já é bom, pô, É que fácil missão é também. essa? Se a gente for ajudar quem não precisa de ajuda, que missão é essa? Se a Uhum. gente for abraçar só os nossos amigos, né? Não só os nossos familiares, que missão é essa? E a Exatamente. gente Nossa, vê para abraçar todo mundo, né? isso. Nossa, eu vejo você e eu me reconheço muito nessa fala sua. É exatamente isso que eu penso, que eu prego, sabe? Que eu também emano, sabe? Eu acho que a gente precisa, né? Ajudar as pessoas sem julgamento, né? Simplesmente amando, né? Elas como elas são, né? Com as qualidades e com os defeitos, né? Assim como nós, porque todos nós temos qualidades e defeitos, né? Mas isso não importa. Quando existe amor, nada disso importa. É isso, sempre vai ter mais um lugarzinho aqui no barco, né? Sempre vai ter mais um lugar. E eu sempre me questionei, questionava muito a espiritualidade, porque eu nunca fui de falar, né? Eu tinha medo de falar. Eu era muito tímido. Eu nunca gostei de, tem que canalizar, não quero falar, porque para mim eu acho que eu não precisava disso, porque eu já via muita gente já fazendo, e eu falava assim, pô, eu não, nem sei falar direito, eu vou fazer o quê? Conversar como? E falava para mim, você passou pelo que passou nessa vida para ser um exemplo, você vai conquistar as pessoas pelo exemplo. Vai falar quando precisar falar, mas é o teu exemplo, é a tua vida que vai tocar nas pessoas. E mas como? Falou, no tempo, igual aqui eu não tenho nada aqui dizendo que eu vou falar hoje. Tá aqui, a Uhum. mesa tá livre. Eu vou falar o que o coração pede para falar, sabe? É. Eu não quero falar bonito, eu quero falar de amor, eu quero falar o Uhum. que toca hoje o meu coração. E
eu não sentia muitas as conexões. Hoje eu sinto. Eu sei dos seres que estão comigo. Eu sei, hoje eu tenho Madalena, tem Mãe Maria, que onde eu tô, ela me chama de meu filho, tipo assim, meu menino, sabe? O mestre Sananda, como os outros. Então, eu precisei passar por isso tudo que eu passei. E não foi uma vida fácil ao olho humano aqui. Mas hoje eu amo tudo que eu passei, cada escolha. Uhum. Me fez ser quem eu sou hoje, sabe? E eles dizem que precisei passar por isso. É. Então é isso. Eu precisei ser esse exemplo para passar por isso tudo para poder chegar no próximo, né? Levar a verdade, não a verdade dele, mas levar a minha verdade, a verdade do meu coração, porque cada um tem a sua verdade, né? E, e é isso. O Conde é esse carinha aí. O Conde é esse cara que Maravilhoso. é puro coração, que diz que não sabe Uhum. falar bonito, E mas que que quando toca o fala, coração de todos quando fala, fala com tanto amor, com tanto com tanto sentir, coração, né? que, que faz, que são as mais lindas palavras. E quando tu falou, meu irmão, eu acessei aqui um campo do teu trabalho e eu entendi tanta coisa nele. É que tu não tá, né, fazendo só para aqueles que estão ali encarnados, que estão se buscando. É para toda aquela galera lá que ainda está perdida no escuro. É por isso que está aberta a porta desse jeito. Obrigado por isso, é gigante, é imenso isso. É, eu vou falar desse trabalho que você está falando, né? Do sagrado masculino, né? Para mim Conte-nos. foi tão especial, né? Que eu estava no processo meu, individual, que eu sempre faço, e eu estava passando umas energias muito ruins tentando me cercar. E não era a força da medicina, era a energia mesmo no meu campo. E aí, meu olhar se voltou para um retrato de Madalena, né? E aí, mentalmente, eu falei assim: você pode me ajudar? Automaticamente a energia veio. E aí foi a coisa mais linda do mundo. E aí aquela energia dissipou, se foi, e ela começou a me mostrar coisas. Eu vou falar, tá? Ela falou para mim assim: a mudança do mundo começa em ti. E aí eu não entendi muito, eu entendi, me, me fiz de desentendido por um tempo. E ela falou: você precisa começar o trabalho. A mudança começa em ti. Você precisa. E começou a surgir, né, o sagrado masculino, a forja, e veio muita energia de Sananda também junto. E eu falei sincero, alguém vai, né? Eu já sou tímido para falar, não dá mais abrir um trabalho sagrado sozinho. Como é levantar, sustentar um trabalho por uma hora e meia. E eu falei, eu vou falar o quê? Aí eu falei, fala da sua vida inicial. Depois as coisas vão saindo. Então começou a vir as informações, eu consegui preparar os novos encontros. E no dia de fazer os encontros, eu falava assim, não vou fazer, não. Eu ficava com medo, com dúvida, com incerteza, com tudo. Ah, não vou fazer, não. Eles falavam, vai, você vai fazer, você precisa fazer. Então, eu comecei a fazer, né? Então, eu comecei a deixar e tá fluindo. E já vamos para o sexto encontro agora, amanhã, quarta-feira agora. E ele falou para mim, foi exatamente isso que a Elis falou. Sananda que trouxe, né? Se não tiver ninguém, você vai fazer, porque a energia está além dos que vão estar ali assistindo, não. É para todos, é para todo, é para um campo magnético da Terra, né? Para a grade Uhum. magnética.
E eu estou muito de coração aberto. Os poucos que estão comparecendo está sendo lindo, sabe? Legal. E tá lindo. E a gente precisa acabar Muito. essa guerra de sexo que já teve por muitas e muitas eras, o feminino brigando com o masculino e vice-versa. E esse masculino, ele veio para a gente poder também entender a força do sagrado masculino, do sagrado feminino, né? Da potência que é, da potência que é Madalena, e para reconhecer que não existe separação, que não existe o um sem o outro, porque quando os dois se unem, se torna o sagrado, né? E, Uhum. e tá muito lindo, eu estou conseguindo passar isso, as pessoas estão... Esse último, então, foi a coisa mais linda, né? Quando a gente veio trabalhar a energia do pai, né? E está sendo incrível. E eu vou levar, vou finalizar os 9 e vou dar continuidade, porque é hora de unir, né? Necessário, Conde. É necessário, né? A gente vê tantos trabalhos, né, do feminino aí já há tanto, tanto tempo, né? E quantos trabalhos do masculino, né? A gente vê poucos também, né? Se for ver. A gente Mas fala isso. sobretudo era necessário se Ah, levantar um trabalho renovado com essa nova exato. energia de não de separação Equilíbrio. mais. É isso que eu ia Até o falar. feminino ele é muito trabalhado Isso. nesse modelo arcaico que já não serve mais, A num gente no modelo quase que Religare, é, competitivo que ele fica mais do trazendo mesmo. memórias de dor, de sofrimento, em vez de trabalhar a força e a potência, ele fica só no Uhum. combate ao velho. Quando Isso. agora a gente está sendo chamado para ancorar a energia, a força Uhum. que existe, não mais combater só, recriar memória, lançar de Sem novo no acusação, campo. né? Exato. Isso é tempo da gente limpar aquilo que foi para que esse novo nasça, que Uhum. não é novo, mas que a memória a relembrança daquilo que somos, né? E a Maíra ia falar, a gente fez o Religare faz um ano, foi mais ou menos essa época do ano Mano, é passado, nessa né? época. E que a gente trabalhou os dois sagrados e veio nessa potência realmente. Inclusive, teve um momento que foi lindíssimo que a gente acessou o masculino, o campo do masculino, e Uhum. ele trouxe isso, né? De como é taxado de violento, de machista, de pesado, mas quando na verdade também está lutando para se libertar de todo esse estereótipo, de toda essa peso que sempre foi colocado no masculino, né? Então, que lindo esse trabalho. A O gente, campo vou confessar uma coisa do masculino. A gente precisa ser olhado também com carinho, tipo assim, Uhum. não só como provedor de cara, aquele cara que precisa de um carinho, sabe? Uhum. Porque ele tem medo de se Exatamente. expressar, porque não sabe, não recebe esse carinho do outro lado, e porque por muitos anos ele foi visto como o homem da casa, o bruto, o Isso, o filho, provedor, o que tem que ir para a mesmo pelas guerra, mulheres, né? até mesmo pelas mulheres. Então, ele não sim, teve um colo, né? Poucos tiveram Exato. colo. É um Uhum. colo Uhum. não só um colo de da parceira mesmo, né? Tipo Sim. assim, precisa de um amparo, de um colo para chorar. Porque chega Exato. de Né? chorar escondido, gente. Não dá É, mais para estar homens chorando também escondido. choram, né? Homens também podem chorar, né? olha, A gente falou muito isso também no Religare, do quanto também a mulher depois veio com aquela força do feminino, mas um feminino muitas vezes também é de guerra, né? De querer agora eu quero ser mais forte do que você, agora eu sou isso. E não, nós somos iguais aqui, né? A gente precisa se acolher, se abraçar, né? Juntos, né? Ter esse equilíbrio e falar assim: olha, ok, conte comigo, mas eu também posso contar com você, e é isso. Se você tá mal, eu posso te acolher e vice-versa. Né? E não só dar essa pro homem do o provedor, o ter que fazer, o ter que deixar acontecer, o fortão, né?
Ou A per- a mulher no feminino distorcido tem que ser a fortuna, tem que dar conta de tudo, porque homem nenhum presta, né? Não, gente, nós somos os dois, né? Nós somos os dois. A é o gente é a união dos equilíbrio, dois, né? então a gente precisa desse equilíbrio. E permitir que o homem seja vulnerável, né? Que ele. Porque Isso. isso nunca foi permitido. Isso é uma carga muito pesada e é milenar. Nossa, O outro dia, como eu estava conversando com meu marido, daí eu falei para ele: vocês, homens, quando se encontram, vocês não falam das dores de vocês, sentimentos, né? os homens, né, fora dessa egrégora, né, dos sentimentos, daquilo que é dolorido, daquilo que está machucado, dos problemas reais. Falam de finança, de economia, de não sei o que lá, do time de futebol. Eu falei, vocês falam verdadeiramente daquilo que está doído aqui dentro? E ele falou, e eu falei, pois é. Por isso que o Não vai encontro falar. de mulheres é sempre um cafezinho ou um chimarrão, como é aqui no sul, com uma amiga, é sempre uma terapia. É restaurador, porque a gente traz tudo que dói, todas as disfunções, né, do casamento dos filhos, do dia a dia, da dor que dói, que nem você sabe por que que dói. A mulher é assim, ela se permite a vulnerabilidade, mesmo em tempos de tem que ser forte. Mas o homem não se permite, porque O nunca homem foi tem dito a medo ele que do podia. julgamento. Ele tem Ele medo do tem medo. julgamento, ele tem medo de ser Uhum. chamado de fraco, né? Porque como eu vou Isso. falar das minhas dores para outro homem, o que esse homem vai achar, né? Exatamente. Ele não pode, na verdade, utilizar a força do feminino dele, se vocês forem pensar, não é? Porque nós somos 50% feminino, masculino, mas o homem muitas vezes ele não pode demonstrar aquilo justamente por isso, porque vai ser julgado, porque vai ser criticado, Vai porque ser ai, é fraco. menininha ou sei lá o quê, né? E não E em precisa. distorção, numa polarização extrema, agora o Uhum, homem foi levado a um sentir totalmente que também tira ele do eixo, né? Que é esse estímulo exagerado que está aí nas redes sociais de que ele não pode de forma nenhuma, que ele só tem que ser sensível, ele não pode mais ser o masculino que, né, que é porque o masculino, ele é, como a Maíra falou, 50% ali, né? 50% de força, 50% de sensibilidade. E hoje, e nem, antes era só permitido ser forte, hoje só pode ser sensível, se não é, como é que fala, cancelado, né? Então, qualquer Né? comentário. E a Forja está servindo muito para isso, para mostrar, é um espaço que realmente para a gente maravilhoso. forjar isso, né? Forjar esse novo masculino, né? Uhum, Falar que sim, ele pode chorar, ele pode dizer às vezes assim, vamos criar um ambiente aqui, chegar em casa. Às vezes ele precisa só escutar, só precisa falar um pouquinho para a mulher, não precisa falar nada, só quer ser ouvido. Então, chegue você isso. por aí e fale que você só quer ser ouvido. Então, Uhum. ou muitas vezes só quer deitar no colo ali, abraçar, porque precisa, isso não é mostrar fraqueza. E às vezes ele Isso quer é chorar também. Às vezes ele passou por um dia ruim, cansativo, difícil, e ele quer chorar, ele quer ter um colo ali, e tá tudo bem, não é? Por que coisa. não? E a gente quer mostrar isso, está sendo bem interessante o que está, Que as energias que estão trabalho que tá lindo. acontecendo dentro do campo, né? Está muito lindo, Uhum. está muito Nossa, lindo. porque isso dá força, né, para esse masculino saudável, né? Acho que isso dá força para um masculino saudável, aquele masculino que pode sentir, né, as emoções, né, que estão ali, que sempre estiveram, na verdade, né? Que trabalho lindo, Conde. Só para completar esse trabalho, a gente também tem a gente hoje a gente encontra outro homem, outro masculino, a gente abraça, a gente beija, a gente fala que ama, e a gente está Uhum. quebrando isso porque não existia isso. Acontecia Nossa, em algumas famílias aconteciam isso. Hoje está mais a gente está percebendo que está devagar, a gente está quebrando isso, porque o homem pode abraçar o outro também, dizer que ama, dar um beijo no rosto sim, de respeito, né? Antes vai fazer isso, o que aconteceria, né? exatamente, É, exatamente, é Então hoje a gente exatamente está isso que eles quebrando isso. falou. Uhum. Quebrando querido. as regras que, na verdade, foram impostas por homens, talvez, homens e mulheres, né, machistas, talvez, né? Regras, e não precisa ser assim. Não Nossa, precisa. assim, é um trabalho não só bonito, mas importantíssimo.
né? Importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. E falando nisso em dias de hoje, Conde, diz pra gente o que você vê no mundo, na humanidade que te dá esperança e que você acha que podemos realmente, o que que você acha que a gente pode realmente fazer para transcender essa para uma realidade mais elevada, assim? O que que você vê hoje que te dá esperança? O olhar de Com uma todo esse criança, trabalho, É. talvez. Ai, que Ah, lindo. que É. lindo. o olhar de uma Ai, criança, vendo a criança ela traz a esperança, né? Ela é a tra- traz. representação da esperança, né? E de alguma forma eu consigo acessar um pouquinho o coração de algumas pessoas. E quando você vê realmente o que tem lá dentro do coração, não tem como não ter a esperança de um mundo melhor, né? Embora Uhum, as televisões, a rede social mostra muita guerra, muita matança, né? Mas uhum. existe algo além disso, existe uma esperança para isso, né? Se todos nós pudéssemos cultivar a pureza da criança, né? Uau. A gente está num planeta maravilhoso. Uhum, Para onde você olha, a esperança é em uma árvore, em uma planta, em uma fruta. Olha o que a gente tem de diversidade, de vida no planeta. Como não ter uhum, esperança de um mundo melhor? uhum, Mas uhum. a criança está em primeiro porque a criança ela toca profundamente, porque ainda existe a inocência nela ali. E se a gente Sim, cuidar dessa inocência agora, o amanhã vai ser lindo. E até por isso a gente uhum, tem os nossos projetos também, se Deus quiser, vai começar a caminhar no tempo certo, que é trabalhar com essas crianças, fazer com que essas super crianças importante também. realmente sejam crianças, né? Não Uhum, levar imposições para elas, mas levar, mostrar para elas o quanto elas são especiais, né? Então, uhum, a gente tem um projeto que a gente quer levar nos orfanatos, levar nos hospitais para as crianças, porque é aí que está a esperança. E a gente, né, a gente está trabalhando no planeta agora para as crianças, né? Porque uhum. são elas que vão tomar conta disso. A gente só está limpando a casa para elas poderem realmente ser o que são, né? Então, Certo. não, a criança é a minha grande esperança de, de ver um mundo melhor, né? Que lindo isso. Porque quando a gente olha uma criança, né, a gente sorri, né? Só de olhar, a gente fica com o coração quentinho e dá uma felicidade só de ver um bebê, de ver uma criança brincando, uma criança correndo, uma criança falando, e porque realmente a gente sabe que existe ali essa força, né? Essa força, essa pureza, né? Desculpa, minha gata tá toda aqui hoje. Essa pureza que representa o melhor, né? O melhor de De nós, todos nós, é. o melhor do mundo, o melhor de Deus. E E outra coisa que vem para mim é o mundo tem pessoas boas, né? Tirando as crianças, eu vejo se eu tô com esse olhar, tenho esse olhar para o mundo. E eu vejo pessoas ao meu redor também têm esse olhar para o mundo. Tem umas duas Uhum. pessoas aqui que eu estou olhando que têm esse olhar para o mundo. Então, como não ter esperança? Se atrás de Sim, mim existe uma egrégora espiritual imensa, atrás de vocês a mesma coisa. E existe muitos que têm esse olhar. Então, como não ter esperança? A gente não está sozinho, né? Tem sim, muitos que têm esse mesmo olhar, que querem, que estão nesse mesmo propósito. E vai exato. acontecer, né? A mudança vai chegar. A gente está Sim. aqui para isso, a gente não está para brincar, né? A gente não veio. Uhum. eu acho que o nosso Exato. papel é como transformadores, né? Muito mais como semeadores, é justamente esse, né? Sustentar e levar para que essa consciência ganhe mais e mais e mais pessoas que a sustentem, para que isso realmente possa ganhar um nível mundial
e fazer essa transformação no mundo, porque a gente sabe que é possível. O que que é necessário para que isso aconteça, que a gente saia dessa consciência tão instituída, manipulada, para que nós nos polarizemos e nos coloquemos em lados opostos. E quando a gente olha para o mundo, a gente sabe que basta limpar isso e que mais e mais de nós surgindo com essa força e com essa consciência e essa fé, porque essa fé é a criadora de um novo Uhum. tempo. A gente impulsiona no mundo essa luz que nós acreditamos que tem em nós, que existe e que pode, acreditamos que ela pode ser a mudança. Então, quanto mais de nós formos por aí tocando uns aos outros, eu vejo essa a nosso grande papel, é sustentar essa consciência para que ela se expanda, se expanda, se expanda a um nível irreversível, porque a grande questão da luz, e aqui eu vou abrir um parênteses para o que você falou, que Sananda te trouxe, que nem que não tivesse ninguém o trabalho você ia fazer, eu recebi a mesma coisa em alguns trabalhos, e inclusive que se tiver uma pessoa, você faz, se tiver zero pessoas, você faz, porque é, a luz, a, inclusive veio a frase assim, basta um para amar, e a Uhum. luz, por menor que seja, ela já faz uma diferença gigante na maior das sombras. Então, é isso, a gente vai acendendo uma luzinha aqui, uma luzinha ali, uma luzinha lá, até que toda essa grade esteja acesa. Não tem Cê- como não dar certo, não tem como não dar bom. Eu Uhum. tenho certeza que é gradual É sim, cada um porque fazendo a sua cada parte, um vai né? escolhendo, mas Uhum. é real e é o Exato. que virá, não vai voltar. E a gente começou falando de amor e estamos aqui falando de amor, né? E é isso, se cada um fizer a sua parte, acender a sua luz ali, né? Enviar amor para o planeta, para o próximo e para si mesmo, principalmente, né? Porque acho que a gente tem que primeiro se amar, né? Para poder amar qualquer outra coisa, né? Então, se a gente E se. sem competição, né? Oi? E sem competição de achar que o meu trabalho é melhor, que eu faço Isso. melhor, Uhum. porque a Exatamente, competição porque tudo é atrasa. complemento, né? Tudo é Eu, eu, complemento. sempre, eu sempre falo que cada um tem a sua magia, né? Cada um Uhum. tem o seu PIN, né? Para Isso. espalhar. A gente não Uhum. precisa estar olhando para o outro. Faça sua magia, não queira competir, porque quando a gente quer competir, a gente está fugindo da realidade, Uhum. né? Do que é real. Porque não Exato. E aí existe. e quando a gente está querendo competir, a gente está baixando a nossa frequência, né? E na verdade a ideia é justamente essa, aumentar cada vez mais a nossa frequência e ajudar outras pessoas a aumentarem também as suas frequências para que a frequência da Terra aumente, se eleve, né? E assim as coisas acontecem mais rápido, né? E eu tenho fé, Exatamente. vai, Uhum. vai Eu acontecer também. de alguma Nós forma. temos, né? Mais e mais. Ai, meu Gente, irmão, que gratidão conversa! imensa pela sua presença aqui, pelo esse amor que você ancora com a sua presença, né? Como você falou antes, vamos aqui liberar muitos códigos juntos de amor, de, de luz, de esperança, porque eu acho que essa é a palavra desse tempo, não só pelo que está acontecendo aí, né? Nessas artimanhas do mundo, mas sobretudo porque a gente está nessa fase importantíssima em que Uhum. Gaia se eleva mais e mais e a gente tem a possibilidade de escolher se vai ou não Hum. com ela. E vamos lá, mais e mais de nós pegar na mão dos nossos irmãos e levar eles junto, né? Vamos todo mundo Exatamente. junto, né? E eu Uhum. tenho só o último recadinho, dia 19 de julho.
A gente tem um evento assim muito lindo que veio da espiritualidade, né? Que é vamos reunir o máximo de pessoas possíveis num parque, vai acontecer no Rio de Janeiro, para envio de energia para todo o planeta. E me veio para convidar pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? No mesmo horário, no mesmo dia, 19 de julho, às 15 horas, todo quem puder parar, nem que seja 15 minutos, ficar em silêncio, Sim, mandar energia para o planeta, né? Vai ajudar muito no que está por vir, né? Então, dia exato. 19, a gente vai fazer esse grande movimento. Quem sentir de parar 15 minutos, a fraternidade vai parar por uma hora em total silêncio, só em silêncio, sentado, em pé, deitado, mas em silêncio, pensando energias boas, vibrando amor para ajudar o planeta, né, a Ai, passar por já. essa fase. Porque a gente está no momento mais difícil do planeta, né, por conta dessas Exato. guerras e tudo, mas é um momento também mais lindo, né? Como a Elis Uhum. De falou, união, né? como a Elis falou lá no início, é lindo, mas não é fácil, né, Elis? É um Uhum, momento uhum. para quem tem coração, para quem acredita, a gente está, embora tudo isso que está acontecendo, a gente está olhando aquela luz lá no fim do túnel e tem coisas lindas chegando. Então, se a gente estiver unido, quanto mais pessoas no mesmo propósito, né, vai ser lindo. Isso, maravilhoso. E a gente também tem um convite, inclusive, para você também estar junto com a gente no dia 26 agora. Dia 26 também, às 18 horas, É, mas online, né? Quer falar? não, só ia até dizer que o podcast vai ao ar depois do dia 26, né? Ai, é verdade. Mas Mas já o estou Conde vai convidando estar com a ele. gente, pelo O menos eu já Conde vai mandei o estar com a convite. gente. É, então é isso também. É exatamente. Que a gente também vai estar. Acho que muitas pessoas, né, estão já fazendo esse trabalho e assim é tão importante. A gente precisa continuar fazendo. Não é só, não é pontual. Tem que ser sempre, 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 né? Que é isso que a gente estava falando, né? Acender essa luz, emanar essa luz, crescer, expandir essa luz e esse amor para Gaia, que é a nossa morada, né? É Então, isso. é Vamos isso. junto. Gratidão Mas demais pelo convite, tá? Eu estou honrado em estar aqui falando com vocês. Para mim foi bem, bem bacana. A energia é bem gostosa no coração. Sou grato demais. Foi especial. estou muito Ah, feliz por você aqui. Assim, esse podcast é justamente para as pessoas virem aqui contar suas histórias, porque a gente acredita que as histórias, né, elas ressoam de alguma forma com a gente. E a sua história, quando ressoou, como sempre, porque da outra vez que a gente se encontrou em algum lugar, eu já tinha comentado isso, né? A sua história ressoa demais com a minha história. Então, gratidão, meu irmão querido. Estou aqui longe de você, mas estou muito perto também aí no seu coração. Eu que uma honra agradeço demais. imensa. E a honra é toda nossa, pode ter certeza, te receber com todo o nosso amor e receber o teu amor também. Gratidão Uhum. imensa. Obrigadão. Eu que agradeço, Elis. Já já a gente está, a gente vem aqui te receber aqui em casa. Maíra também, as portas estão abertas. Um beijo no coração de vocês. E vocês aqui também, hein, gente? Tô Tamo esperando também, junto. viu? Obrigado. Um beijo, meus Tchau, tchau. queridos. Beijo.